Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Autismo na Europa. Muito prazer, eu sou o Diego Califa. Eu sou a Camila. E aqui a gente troca ideias sobre o tema autismo em toda a comunidade europeia. E o tema de hoje é... a adaptação das crianças. Isso aí, o que a gente planejou antes de vir, como foram os primeiros meses por aqui. Vamos lá? Vamos lá, Camila. Então, resolvemos sair do Brasil e vir morar na Itália, né? Exato. O que a gente fez para tentar amenizar, para deixar menos impactante, né, para os nossos filhos a nossa vinda à Itália? Exatamente. Tudo isso faz parte, né, para ter uma adaptação mais tranquila, dar mais seguranças e mais informações para eles. Então, a gente trouxe bastante assunto da Itália, não tanto e não tão durante tanto tempo para não gerar uma ansiedade, mas a gente já foi trazendo alguma coisa. Bom, começamos a partir do momento que obtivemos a nossa cidadania italiana, eu e meus filhos, né, por parte da minha mãe, eu tenho o documento italiano, então a gente começou por aí. Pô, vamos tirar nossa cidadania italiana, quem quer ter um passaporte italiano? Beleza, chegou o dia de irmos tirar o passaporte italiano, pegamos o passaporte italiano. E aí pintou a ideia, pô, você sabe alguma coisa em italiano? Começamos a introduzir, né, algumas palavras, algumas curiosidades da cultura italiana lá na nossa casa. Exato. E uma coisa que foi super legal que a gente fez, eles participaram de tudo. Então, eles estavam ativos mesmo. Eles sabiam, por exemplo, quando a gente estava estudando, eles sabiam que a gente estava estudando. Quando a gente estava organizando os documentos, tudo a gente dividiu. Então, eles viram as coisas acontecerem. Então, vir para a Itália, estar aqui vivendo tudo isso, não foi uma coisa assim tão distante da ideia deles. Porque a gente falou, eles viveram essa expectativa, essa construção junto. E aí chegou o momento, de fato, da gente começar a organizar a vinda e trazendo os elementos que poderiam ajudar na adaptação aqui, já em solo italiano. Eu acho que uma coisa que a gente fez que foi muito legal, que a gente pode compartilhar com a galera, é como a gente pensou essa comunicação para eles da vinda da Itália. A gente nunca falou para eles, a gente está indo embora do Brasil, nunca mais vai voltar para o Brasil, vamos para a Itália. Não, ainda mais temos um filho atípico e o nosso canal é para tratar de assuntos, né, de famílias atípicas. Então a gente não trata desses marcos assim de acabou, não vai ter mais. Não, a gente resolveu fazer o seguinte: vamos para a Itália. Por quê? Porque a gente é italiano e precisa aprender o italiano. Partimos daí, né, Camila? Exatamente. E aí o que aconteceu? A gente escolheu vir para a Europa um pouco antes de começar o verão aqui no hemisfério norte, né? Então coincidiu com as férias escolares deles do meio do ano. Então, pô, a gente vai fazer o quê na Itália? A gente vai curtir as férias, depois das férias vão começar as aulas. A gente foi a partir daí, a gente fez criou um storytelling aí, uma historinha e uma sequência de fatos para que fosse uma coisa tranquila, né, para não fosse uma mudança muito abrupta, para não ter esse tema de, não vai ter mais e agora, porque a gente sabe que as pessoas atípicas, né, têm um carinho especial pelo seu lugar de conforto, que no caso do nosso filho era o quarto dele, né, ele tinha um carinho especial para aquele quarto, para o cantinho dele, pela cama dele. Então a gente partiu desse princípio de criar essa situação. Pô, vamos curtir umas férias na Itália, depois vão começar as aulas, tudo isso para aprender o italiano, né? Exatamente, aí eles adoraram a ideia, então a gente organizou a vinda para cá de fato. Como o Diego falou, eles adoram o quartinho deles, é um ambiente de segurança, é um ambiente que o Jimmy, por exemplo, ele chega da escola com toda aquela, né, sobrecarga de estímulos, de barulho, ele vai direto pro quartinho dele, ele vai lá, pega um livro e fica lá para poder se acalmar e tal, ficar tranquilo. Então, quando a gente veio para cá, a gente já veio pensando nisso, que a gente tem que construir um ambiente que eles se sintam seguros e que se ele quiser procurar esse conforto, esse aconchego, ele vai ter nesse novo lugar. E uma coisa legal também é que a gente começou a estimular eles ao idioma, né? Então, por exemplo, quem sabe como é que é tomate em italiano? Então a gente falava algumas coisas desse tipo, quem sabe como que é morango em italiano? Ainda lá no Brasil, né? A gente foi despertando tudo isso aí, todo esse tipo de interesse. Eu e a Camila, a gente já fazia aula de italiano e de vez em quando a gente colocava uma música para eles ouvirem em italiano, que eles começaram a adorar, depois a gente colocou um pouco de desenho. Então, assim, uma dica importante é você inserir o teu filho ou a tua filha, né? A pessoa que vai vir, a pessoa típica que vai vir aqui, na cultura italiana desde o Brasil, né? Botar um desenho de vez em quando ali, falar um pouco da cultura, mostrar alguma coisa para ele, para despertar o interesse e também para não ser uma mudança muito radical. Ao chegar aqui ser tudo novo, né? Então a gente foi pensando assim aos poucos, trazendo elementos da cultura italiana, tal. Falava um pouco da minha família, que minha família, né, que é da origem italiana, quem era minha avó, por que minha avó era assim, assim, assado, porque ela falava assim, e aí eu falava para eles que eu não sabia nada de italiano, que desde pequeno eu só sabia palavrão.
E aí eles, pai, como é que é palavrão italiano? Daí a gente fala, tá, mas não é só palavrão, vamos falar como é que é morango, como é que é tomate, como é que é geladeira, como é que é, enfim. A gente foi trazendo elementos da cultura italiana para eles. Bom, chegou o momento de ficar mais próximo da nossa vinda, né, Camila? Então aí a gente já teve que mudar um pouco a estratégia de inseri-los mais. Pô, tá chegando o dia da gente viajar, né? Exatamente. E por que a gente está contando toda essa parte lá do Brasil ainda para falar da adaptação aqui na Itália? Porque tudo isso que a gente fez com eles foram ferramentas para eles chegarem aqui e entenderem um pouco o que está acontecendo. O lugar, que a língua é diferente, que eles vão sair no lugar, eles vão ouvir diferente no supermercado, qualquer lugar. Eles vão estar ouvindo uma língua que não é a deles, o ambiente, tudo que a gente pôde trazer de previsibilidade, a gente trouxe, porque a gente sabia que na adaptação isso ia fazer diferença. Até mesmo a vinda nossa no período de férias escolar, né? Não chegar aqui e já inserir na aula. A gente sabe que cada um tem uma realidade, talvez a tua realidade não seja igual à nossa, mas a gente teve essa oportunidade de vir um tempo antes aqui, para eles conhecerem o lugar, para eles viverem o ar italiano, as pessoas ouvirem, né? E depois sim ir para a escola, né? Então foi uma coisa que ajudou bastante, né? Não, foi fundamental, assim. Mas a gente sabe que tem gente que talvez tenha que vir daqui 3 dias, a pessoa tem que entrar na escola, a gente sabe de tudo isso, mas a gente está contando aqui a nossa experiência, se puder ajudar vocês, então, né? Esse é o intuito do vídeo. E aí, vamos lá. Falando de coisas mais palpáveis, assim, né? Então, na hora de fazer a malinha, que a gente precisou, imagina, a gente veio mudança de país, a gente vem com uma mala, né? A gente não vai trazer uma caixa, a gente não trouxe nada assim, a gente trouxe realmente cada um com a sua mala para despachar no avião. Então, o que a gente colocou na mala? A gente colocou coisas que eles gostavam muito e que ia remeter para eles, né, a nossa vida lá em Floripa, mas também não ia ser uma coisa tão pesada, uma coisa nostálgica e tal. Então, o que a gente trouxe? As coisas coloridas que eles gostavam muito, né, na caminha deles, eles sempre arrumavam, a gente fazia uma brincadeira, trocavam uma fronha, um lençol, sempre foram muito divertido, assim, a estampa, e eles gostavam. Então, a gente trouxe isso, que não ocupa espaço na mala, e ia trazer esse aconchego para eles. Os livros, os livrinhos assim que eles mais gostavam, essa eu confesso que foi a parte mais difícil, porque eles tinham uma biblioteca enorme, e a gente doou muito livro. Eu deixei uns na casa da minha mãe, uns na casa da minha sogra, e a gente trouxe os outros. Ainda mais porque, no nosso caso, o hiperfoco do Jimmy são os livros, né? O que traz o conforto para ele. Então, assim, fazer uma seleção aí, e ele ajudou na seleção, foi algo assim, então é uma coisa legal. Pegue o hiperfoco, né, do seu filho, da sua filha e trabalhe em cima disso na antecipação, porque vai ajudar na adaptação. Tem que ter, essa é uma coisa super importante. E que mais? E alguns brinquedinhos, assim, pequenos, mas que a gente sabe que eles gostavam. E foi isso que a gente trouxe. Mas esses elementos que a gente pensou também que quando a gente colocasse num quartinho onde a gente chegasse, eles iam se sentir acolhidos. Então, e foi isso que a gente trouxe na mala, e aí viemos para cá. Bom, um pouco antes de chegar aqui, a gente sabe que tem um problema de você localizar um imóvel, tal, de achar imóvel para alugar, é uma confusão total. Mas enfim, a gente teve um contato da pessoa que organizou um imóvel para a gente chegar aqui. Então, um pouco antes, eu pedi fotos e vídeos para mostrar para eles: ó, pessoal, olha só que legal, o lugar que a gente vai ficar primeiro na Itália, tal. Né? Então, por quê? Porque para a pessoa autista é importante ter essa previsibilidade de ele não chegar e não saber onde é que ele vai chegar. Então, mesmo ele nunca estando aqui, quando abriu a porta ele sabia que a cozinha ia ser daquele jeito, ele sabia que o quarto o ambiente mais ou menos. E isso é de extrema importância, a previsibilidade. Então, se você tiver essa oportunidade também, faça isso pelos seus filhos e mostre, né, a questão de onde que nós vamos ficar primeiramente, tal, isso aqui, ó. Que foi o que a gente fez. Bom, chegamos aqui e aí sim a história começa. E aí sim a adaptação na prática. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente fez foi essa questão do quartinho. Então a gente já pegou tudo que a gente trouxe, o lençol, os brinquedos, os livrinhos, e a gente organizou o quartinho deles já pensando nisso, em ser o ponto de referência deles na casa. E eu acho que isso foi super legal, né? Foi importante. Foi super importante. Na primeira noite o Jimmy, por exemplo, já dormiu no quartinho dele tranquilo, sabe? Não teve, né? Uma vantagem boa também que a gente chegou aqui no verão, então começava a anoitecer, era 9h30 da noite, então a gente aproveitou bastante o verão para não ficar em casa. Pô, tem lagos aqui em volta, a gente está no norte da Itália, então tem muitos lagos legais aqui com praia, a gente aproveitou a questão de tomar um sorvete. Então assim, a gente ocupou bastante o dia deles para quando a gente voltasse para casa, a gente tivesse um momento de descansar, né? Só que a gente também só foi surpreendido, né? Por quê? Porque assim, como é que você vai colocar uma criança na cama 8 horas da noite e o sol estralando lá fora? A gente, né, foi pego por isso também. Não, e fora o fuso, né, porque são 5 horas de diferença. Então, frente, né? aqui é 8 da noite, no primeiro dia que a gente chegou, aqui era 8 da noite, mas o nosso corpo ainda tava como se fosse
5 3 horas da tarde. É. 3, então, né, essa diferença, assim, foi bem importante. Então né? teve essa preparação de a gente tentar arrumar uma cortina blackout para, no horário que eles estão acostumados a dormir no Brasil, a gente já começar a fazer essa adaptação, né? Claro, lá fora tava sol, completamente sol, mas a gente fechava a casa. E aí, para que o organismo deles e eles também entendessem que aquela hora era uma hora de desacelerar, ficar mais tranquilo, era hora de tomar banho, que a gente ia para a janta. Mas assim, a gente está resumindo, mas é bem complexo isso aí na vida, né? Então, e até foram pontos desafiadores, né? Foi em relação a isso da luz, porque parece que rende mais, que anoitece tarde, mas criança cansa. Então não adianta eu ter ali 14 horas de sol no dia, meu filho não vai ficar 14 horas fazendo alguma coisa porque eles cansam. São 14 horas de estímulos também. De estímulos, de lugares que eles não conhecem, lugares novos, conseguem muita informação na cabeça e tal. Né? Por mais que você tente planejar que seja assim, tem um outro lado também que a gente tem que entender. Então, era um termômetro. A gente começou assim, indo nos parques, brincando e tal, daí a gente viu, eles estão cansando, então vamos dar uma reduzida, vamos segurar um pouco mais em casa e tal. E em casa, aquele problema. O que você vai fazer em casa? Eles assistem televisão, né? A maioria das crianças gostam de assistir um videozinho, um desenho. Aqui em casa a gente não é adepto do videogame, né? A gente tem uma criança de 7 anos e uma de 4, dentro do que a gente entende, né, que deva ou não acontecer, a gente acha que não é o momento ainda, então, tipo, a gente não tem isso aqui. Eles têm jogos, né? Não, mas isso é importante. Quando a gente tinha acabado de chegar, a gente não tinha, assim, grandes opções de atividades para eles fazerem. Então, a gente teve que ir indo atrás, mas, assim, tudo com um preço acessível, nada, assim, astronômico, a gente foi comprando para poder preencher o espaço e dar opções para eles também, né? No nosso caso, uma coisa muito legal que acho que vale a gente compartilhar com a galera que, assim, ó, salvou total, a gente comprou uma impressora. Por que impressora? Porque a impressora estava, eu quero desenho, eu quero pintar o desenho do Luca. Aí a gente, comprou uma resma de papel, era um jeito de tirar a criançada da televisão, e é uma coisa que eles gostam de fazer, sempre gostaram, né, de fazer pintura, de desenhar, então foi uma coisa legal, a gente comprou uma impressora, e aí a impressora foi a funcionária do mês aqui. No primeiro mês foi a funcionária do mês, foi a impressora. Muito legal. Porque eles puderam, então, né, desopilar um pouco da televisão, não ficar na tela, também não precisa ficar lá fora com 1 milhão de estímulos. E, pintar é algo terapêutico, né? A gente sabe que é algo que vai ajudar eles. Então, foi uma coisa muito legal que a gente fez também, que acho que é uma dica importante que rolou por aqui. E assim, agora vamos falando um pouquinho mais também realista, né? As coisas têm o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. A gente veio pro verão, a gente veio no verão pra cá, a gente optou, assim, rolou de ser assim, na verdade, no cronograma foi o verão e foi legal. É bom, a gente chegou aqui, os guris puderam brincar nos lagos, né, coisas que eles gostam, imagina, morando em Floripa, na praia. Porém, o Jimmy, ele tem, o calor deixa ele muito irritado, ele não gosta, assim, ele é muito calorento, ele fica sem camisa, tira o sapato, sempre com o pezinho no chão. Então, essa parte de chegar aqui tava 40 graus, 42 graus. Isso pra ele exigiu muito dele, foi bem desafiador. E a gente viu isso no dia a dia, um pouco mais de irritabilidade, junto com o cansaço. Nas primeiras semanas, o Jimmy se desregulou muito, várias vezes, né, Diego? Quase diariamente, foi bem difícil. O autismo realçou bastante. Ele é uma criança que não tem muitos sintomas do autismo, mas o autismo veio, como a gente nunca tinha visto antes. Então, assim, crises de choro. Eu quero voltar pro Brasil. A gente tá falando baixo, que ele tá aqui do lado numa sala. Quero voltar pro Brasil. O que aconteceu com o Brasil? Ele perguntava pra gente, né? E chorava e gritava, assim. Então, tipo, foi algo que nos assustou um pouco. Porque a gente pensa como pessoas típicas, né? Mas ele é uma pessoa atípica e pensa de uma forma diferente. Então, a gente conseguiu ver que para ele estava bem difícil essa adaptação, né? A gente morava numa casa que tinha um gramado gigante, a gente tem 3 cachorros, um dos cachorros é um cachorro de companhia dele terapêutica, e os cachorros não estão aqui, os cachorros estão no Brasil ainda, né? Esperando a gente se organizar com uma questão de uma casa mais apropriada e coisa e tal, para vir para cá. Então, tipo, tudo isso aconteceu e chegamos aqui, era uma situação diferente. Então, e ele sente isso, porque nesses momentos, por exemplo, que ele tá meio desregulado, o que ele vai fazer? Ele vai buscar o cachorro dele, vai lá, abraça, o cachorro fica lambendo ele fica lá dando os beijos do cachorro. Então, tipo assim, não tem aqui, né? Não teve isso aqui. Então, assim, ó, a primeira coisa, paciência ao extremo, né? São nossos filhos, né? Então, desgasta a gente. Quem é pai, essa parte eu não preciso contar. Se você é um pai ativo, você sabe o quanto que é complexa, né, a rotina. Então, assim, paciência. Muita paciência, amor, carinho, tentar entender, porque daí a gente viu algumas coisas como ele organizou na cabeça dele, né, Camila? A questão do Brasil, né? Por exemplo, ele não queria falar com ninguém no Brasil. Nem com meus pais, estava acostumado, a gente morava no Brasil, meus pais moram em São Paulo, a mãe dela mora em Porto Alegre, a gente morava em Florianópolis.
diariamente a gente via, se falava, mas ele administrou dessa forma. Ele não queria falar com ninguém do Brasil. Em alguns momentos a gente trouxe um caderno de atividades da escola dele que ele adorava fazer. A gente achou que em algum momento ia ser legal. Cara, um dia ele pegou, começou a chorar. Não foi legal, não foi experiência As legal. cartinhas, ele ganhou várias cartinhas super Dos legais amigos, dos né? amiguinhos. Se despediram dele. Eu trouxe tudo, ele olhou assim, e aí teve alguns momentos que ele olhava e ele chorava, sabe? Então foi bem desafiador pra ele. Então, E, na verdade, até aproveitando, a gente tem a experiência do Jimmy, a gente também tem do Ravi, que é uma criança atípica e também foi desafiadora, né? Então a gente acha que só as questões do autismo ou outros transtornos que exigem, mas o Ravi também exigiu bastante. Nas primeiras semanas ele ficou muito teimoso. Diferente do Jimmy, que se desregulava, ele chorava muito, entrava numa irritação difícil de sair, o Ravi demonstrava de outro jeito, que era na teimosia. Então ele arrumava umas brigas, assim, teimava, batia o pé. Foi bem desafiador também. Então, por mais que a gente tenha pensado em várias estratégias, a gente organizou, a gente deu bastante ferramentas para eles, na prática, por serem crianças e por terem ali as suas limitações de entendimento mesmo, foi bem desafiador. Então isso vale as adaptações tanto para crianças atípicas quanto para típicas, né? Todas vão passar por essa adaptação, cada uma à sua maneira e tal. Mas enfim, voltando a falar do mundo atípico, a gente entendeu que era isso. Então para ele assim, Brasil é lá, Itália é aqui. Deu. É tipo um detox do Brasil. Então ele não quis saber mais de nada do Brasil. Nada do Brasil, não queria assistir nada do Brasil. A gente descobriu que aqui na Itália tem uma série de canais da TV aí que passam programação de desenho. Então, pô, uma desenho italiano. Pô, aí ele começou a descobrir os personagens, novos desenhos em italiano. E foi legal isso, né, Camila? Foi bem legal. Foi importante para eles crescerem, assim, aí de vez em quando a gente vai conversar com alguma coisa, eles vêm com uma resposta em italiano que a gente se olha, tipo, de onde é que eles tiraram essa expressão? Do desenho, né, das coisas que eles consomem aqui e tal. E uma coisa muito importante que funciona para o nosso filho e que a gente gostaria de deixar de dica, né? A pessoa típica tem uma necessidade muito grande de estar ao ar livre, de estar em contato com a natureza, né? Até ela estraga qualquer criança, estraga o adulto também, né? Mas então, tipo, a gente procura ir em parques com eles, tem muitos parques aqui na Europa, né? Então a gente vai em parques para eles cansarem, atividade física, descer, subir, escalar, brincar nesses parquinhos, playground, enfim, tem bastante coisa legal para fazer aqui, então a gente deu muita preferência para eles fazerem isso, né? Foi uma coisa que ajudou também a relaxar e chegar em casa podre, tomar banho, jantar e já dormir, né? Teve esse tempo também da adaptação do sono, a gente começou a falar isso e não falou muito sobre isso, não explicou, né? Então, aos poucos, eles foram gradativamente reduzindo, né? Eles dormem 8 horas da noite, né? Sempre dormindo 8 horas da noite, 9 no máximo, então estavam dormindo meia-noite, ficaram um tempo, 2, 3 semanas, meia-noite, aí começamos a reduzir para 11 horas da noite. E aí foi reduzindo e hoje já se voltou ao normal, né? Agora a gente está entrando em setembro, né? Você que está assistindo esse vídeo está entrando em setembro de 2024. Faz uma semana que o clima lá fora se tá voltando ao normal a um clima de outono, né, Camila? É que verdade. não é já 8, 9 horas já tá escuro aqui, né? Não é mais aquela coisa que 10 horas da noite tá claro ainda, não. Já tá escuro, então eles atualmente estão adaptados, né? Eles nessa estão, questão assim, do a tempo, questão né? do sono, eu acho que eles adaptaram. A questão da alimentação, eu acho que a Itália, né, imagina, não foi uma coisa assim tão diferente, né? Não foi difícil gostar da culinária aqui da Itália. Então, o sono já tá ok, a alimentação também foi tranquilo, eles já reconhecem o lugar, isso é importante, né? Eles já sabem o caminho de casa, eles sabem onde é que vai pro mercado, o parque que tem aqui perto, o outro parque. Então, eles já estão ambientados e isso também ajuda a trazer segurança para eles. Outra coisa que a gente também fez bastante na adaptação, a gente passou perto, por exemplo, perto da escola, são 2 escolas, a do Jimmy e do Ravi. A gente passava perto, a gente mostrava os lugares, isso tudo foi trazendo essa sensação de lar mesmo para eles, né? Tá dando essa confiança. Eu acho que isso é super importante também. E a gente sabe que para criança típica a questão da rotina é muito importante, né? Então você tá de férias num lugar que não é o seu lugar. Então não tem rotina, cara. Não existe a rotina. Por mais que você tente criar, nós vamos levantar cedo, tomar café, vamos fazer um rolê. Só que cada dia é um lugar diferente, é um lugar novo e tal, né? Isso foi desafiador. E até é importante falar também, porque aqui somos eu e o Diego só. Então a gente não tem uma rede de apoio. Então, por exemplo, tudo que a gente tem que resolver na comune, na costura, as escolas, médico, qualquer lugar, vamos nós 4, eu, o Diego e as 2 crianças. Então para eles também é cansativo. Para nós também, mas a gente não tem opção, então a gente tem que levar e aí é uma dificuldade, é um desafio para todo mundo, mas faz parte. E aí às vezes muda na rotina. Pergunta, né? Mas por que vai todo mundo junto? Porque muitas das vezes das coisas que a gente tem que resolver, eles estão obrigados a estar junto porque eles também estão inclusos nessas situações. Por exemplo, tem que tirar a carteira médica, então tem que levar eles lá, eles têm que aparecer, eles têm que estar lá, enfim, né? Então, vai fazer a residência na prefeitura, que a gente chama de comune. Tem que estar lá, a pessoa vê que você está lá também, então, tipo, né? Não é assim, deviam deixar em casa. Não, eles precisam estar juntos
para essa burocracia, né, de começo de vida aqui na E Europa. tem data, né? Então, o pessoal que sabe aí, que tá se organizando para mudar, que já mudaram, sabe que tem os prazos. Tem tantos dias para solicitar isso, tantos dias para aquilo. Então, a gente, na adaptação, a gente também tem que fazer essa parte. Então, é tudo muito com desafio, realmente. Mas eu acho que, assim, olhando, assim, na nossa história, né, dessas semanas, eu acho que as 3 ali primeiras semanas, o primeiro mês foi o mês mais desafiador, porque juntou tudo isso, o sono, o lugar, eles com a saudade do Brasil, sem entender muito, né, como é que tinha ficado lá, ficado aqui. E hoje já passou esse tempo, eu acho que a adaptação mais forte, já deu uma acalmada, e eu acho que os meninos agora já estão bem mais situados, prontos para uma nova adaptação, né? Que é a adaptação escolar do Jimmy, né? O Ravi já essa semana ele foi pra escola, a primeira semana dele, foi muito legal, que no primeiro dia a gente perguntou: "Ei, Ravi, como é que foi a escola?" "Pai, foi muito legal." "Mas aí, você entendeu alguma coisa?" "Eu não entendi nada, mas foi muito legal." E a gente, pô, que legal. Então assim, pô, traz uma segurança. Então assim, eu acho que muito do que passa para as crianças é o que os adultos passam também, né? Então eu acho que assim, tem conversa de adulto, que é conversa de adulto, que a criança não tem que estar perto, em horários diferentes, quando eles estão dormindo, enfim, cada família tem uma administração. Mas a gente procura ter conversas de adultos em horários de adultos. E, né, que eles não estejam ouvindo, tá? A gente sabe que a galera autista tá assistindo televisão, você tá conversando, mas ele tá com o ouvido na televisão, o ouvido aqui nessa conversa. Então, são cuidados pequenos, são detalhes que são importantes para o cara ter uma vida tranquila, fique tranquilo. Então, assim, a saída do Ravi nessa primeira semana, cara, ele foi lá, não entendeu nada, as crianças falando italiano, não entendeu nada, brincou com todo mundo, mas ele tava tranquilo. Porque a gente, né, aos poucos foi preparando essa tranquilidade entre eles. Agora vem um novo desafio, que é a ida do Jimmy na escola, né? A ida dele na escola. Que começa essa semana agora. Que também, isso é uma coisa legal da gente falar, que durante, né, nossas primeiras semanas de adaptação, ele não queria nem ouvir falar na escola. A gente passava, não quero, não vou pra escola, não vou pra escola. Ele falava assim. E agora o Ravi começou a dele, então ele já meio que, escola, e aí... Ele vai buscar o Ravi na escola. Vai buscar o Ravi na escola. Né? Ontem a gente pensou, ontem, não sei, a gente comprou uma mochila pra ele, aí ele já tá todo assim, sabe? Ele já tá aceitando melhor a ideia. Essa semana ele foi visitar a escola também, né? Porque tem um suporte aqui, então ele foi visitar a escola pra saber como é que era, fez um tour lá, a gente vai explicar isso num outro vídeo, mas enfim, só pra contextualizar o tema adaptação. Então ele já tá mais assim, tá, boa, essa semana começa a escola, vamos ver como é que vai ser e tal. E é isso, galera, né? A gente vai preparando aqui o que dá pra preparar, tem aquilo que tá fora do nosso controle, que a gente tem que na hora também saber como poder se portar, como poder instruir eles para eles ficarem sempre calmos e tal. Então eu acho que a gente pode resumir assim, ó, antes de vir, não especular muito para não gerar uma ansiedade, mas trazer elementos da cultura do país que você vai. Às vezes você não vai vir para Itália, você vai para a Suécia, você vai vir para, sei lá, para Holanda, despertar um Portugal. Interesse, né? Desperta um interesse, traz alguns elementos, uma música, um desenho, ou uma comida, né? Enfim, trazer elementos aí sem gerar ansiedade. Depois sim, quando vai chegando mais perto, pô, olha só que legal, quem sabe trabalhar com calendário, porque a gente sabe que as pessoas atípicas gostam bastante dessa previsibilidade e o visual para eles é muito importante. De repente imprime só a folhinha do mês ali, né? O calendário, faltam lá, sei lá, 2 semanas pra gente ir, ou uma, a gente foi no uma, né? Pra não gerar mais, assim, a gente foi, falta uma semana, esse dia que a gente vai estar indo pra viajar e tal. Acho que essa preparação é sempre muito válida. E respeitar também, na verdade, falando na preparação, respeitar o tempo da criança. Por exemplo, o Jimmy, eu lembro que o último dia de aula, ele nem quis ir no último dia de aula, que eu acho que ele já tava sentindo, no Brasil, ele tava sentindo, assim, essa mudança, então ele não quis, a gente entendeu, a gente respeitou, né? A gente dá as ferramentas, mas vê como é que a criança ali vai trabalhar e a gente tem que aceitar ali o tempo deles também, né? E isso também já tá na preparação para essa mudança. Então acho que é isso, né? Trazer esses elementos aos poucos, dar elementos visuais para eles do que eles podem vir a ver aqui. Então, por exemplo, a gente veio para a Itália. O que tem na Itália? A gente veio para a região de Milão, né? A gente mora no norte da Itália. Então, como algumas fotos de Milão, algumas fotos de como é aqui a arquitetura, como que é, né? Enfim, como é a Itália. A gente trouxe a questão dos alimentos, a questão da cultura e coisa e tal. Uma outra coisa legal que a gente quer lembrar vocês também, trazer coisas que remetem um conforto para eles, né? Então, tipo, no caso do Jimmy, a gente trouxe uns livrinhos. Ele tem um ursinho também de pelúcia, que é o Dreams, que veio e, tipo assim, não vi ninguém, mas ele e o Dreams tinha que vir. Então, são coisas que trazem, são pequenas coisas que para eles fazem uma importância gigante, que é onde vão ter o conforto deles, né? A segurança deles. Então, trazer essa parte, não precisa trazer a vida inteira, mas escolhe elementos ali que sejam legais para eles e tal. E aí o resto acho que é aqui, né, Camila? O resto é aqui, as primeiras semanas ali vão ser desafiadoras, mas... E para todo mundo, não é só para eles, para nós também foi. Porque você tem, né, por exemplo aqui, a gente não fala o italiano fluente, né? Então tem a questão do idioma, isso gera um nervosismo, porque você quer falar uma coisa e na hora não sai, daí o funcionário do mês que junto com a impressora é o tradutor.
Então, assim, a gente tem que ter... Permita-se a ter paciência contigo mesmo, cara, né? Te dê esse carinho. É difícil para todo mundo, para a É família difícil pra todo inteira, mundo. né? Então, realmente, esses desafios dessas primeiras semanas, ali, primeiros meses, é difícil para todo mundo. A gente tem que se preparar. E mesmo se preparando, a gente sabe que vai enfrentar perrengue. E até umas das coisas que eu pensava, assim, quando tava muito caos, eu pensava, tá, mas eu já sabia que ia ser assim, né? A adaptação. Importantíssimo, isso é Eu tô importantíssimo. vivendo, então eu tô vivendo para depois vai passar, sabe? O caos vai passar. Tenha também a sua segurança, por exemplo. A gente sabe, durante todo esse tempo da adaptação, que a gente tinha as terapeutas lá no Brasil, se a gente precisasse, olha, tá difícil isso, não sei o que eu faço. Então, você também precisa de ferramentas, os pais precisam de ferramentas, né? Então, isso vai te dar segurança para também conseguir lidar com aqueles momentos mais desafiadores. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Isso, a nossa experiência é essa. Tá dando certo, foi difícil, foi difícil, foi tenebroso, foi, mas tudo vai passando, as coisas vão amenizando, a vida vai começando e aí a gente vai se inserindo numa nova cultura, todos juntos, cada um à sua maneira, cada um no modelo da família que tem, mas vai dar tudo certo. E todo mundo passa por isso. Uns mais, outros menos, mas todos passam por isso. Então, por que contigo vai ser diferente, né? Então, boa sorte para você que está vindo aí, né, se a gente puder ajudar, já deixa uma pergunta para a gente, como foi isso, como foi aquilo, a gente vai responder ou individualmente ou a gente gera um novo vídeo para fazer uma parte 2 sobre as adaptações. A gente fez um belo resumão, né, tem muitos detalhes aí, mas a gente pode trocar uma ideia com vocês, então não esqueça de deixar o seu comentário ali pra gente, ali, a sua pergunta, a sua dúvida, e claro, se você ainda não segue a gente, nosso canal, siga a gente no Autismo aqui na Europa, né, já dê um like no vídeo se foi legal para você também, e sinalize ali, ative o sininho para as próximas postagens. Né? É isso aí, pessoal. Deixa nos comentários aí como é que foi a adaptação de vocês, ou para quem está se organizando para vir aí, qual que é o maior desafio, qual que é a expectativa, o que está acontecendo por aí. Isso, para contextualizar, temos quase 3 meses de Europa aqui. Então, nesses 3 meses foi mais ou menos isso que vem acontecendo por aqui. Exatamente. Beleza? Bate o atute e até mais no próximo vídeo. Tchau. Valeu!